Você tem recebido pacientes com alguma coisa que aconteceu, algum procedimento incorreto que fizeram neles para fazer essa reversão? Tem como fazer essa reversão? O ácido hialurônico, ele é totalmente reversível, tá? Existe a hialuronidase que degrada o ácido hialurônico. Então, com a hialuronidase, a gente consegue degradar o ácido hialurônico e quando ele é colocado de uma maneira inadequada ou se acontece algum acidente vascular, a gente consegue degradar o ácido hialurônico. Existem outros tipos de preenchedores que não são degradáveis, tá? E que são proibidos hoje no Brasil. Que é o PMMA. PMMA. E existem alguns profissionais que acabam utilizando PMMA. E pior do que isso, existem alguns profissionais que utilizam PMMA e não falam para os seus pacientes que estão usando PMMA. Nossa. Vendem como ácido hialurônico. E aí é muito mais grave, né? Porque daí a gente não consegue Tem um diagnóstico só com a hialuronidase. Hoje em dia já existe uma área na medicina, na radiologia principalmente, ultrassons dermatológicos, que vai fazer o quê? Eles vão diferenciar esses produtos. Então, esse ultrassom dermatológico, ele usa um aparelho diferente, com uma frequência diferente, para pegar essa área e tentar diferenciar esses produtos. Então, quando a gente tem essa dúvida de que produto que foi usado, e o paciente não sabe, ou às vezes a gente tentou degradar e viu que não degradou, a gente sempre pede esse ultrassom para ver que tipo de produto a gente está lidando ali naquele momento. Então, é importante a gente ter esse diagnóstico, né? A pessoa saber o que ela colocou ali, qual produto foi utilizado, quem é o profissional que colocou, né? E o Botox também tem... O Botox existem várias marcas, né? Que a gente utiliza e que são utilizadas por aí. O que é importante? A gente vê diluição. Para conseguir oferecer valores mais baixos, algumas clínicas de Botox, alguns lugares, alguns profissionais que fazem, diluem muito esse produto. E aí acaba tendo um resultado mais pobre também. Então, a gente precisa... Pobre de você não conseguir ter uma longevidade no seu... Isso, ou dura muito pouco, ou então nem consegue fazer aquele efeito que é esperado. Fala, galera, vamos começar mais um episódio do nosso podcast, Tá Na Sua Boca. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada super especial, a doutora Ana Beatriz, ela é cirurgiã plástica, e a gente vai falar hoje sobre a busca incessante aí pelos procedimentos estéticos e essa crescente que teve aí, principalmente dos botox e preenchedores. Né, doutora Ana? Como que você tem no dia a dia clínico, aí tá aumentando muito a procura, como que é? A procura é bem grande mesmo para os procedimentos estéticos e cada vez mais, né, gente? Porque as pessoas sempre procuram estar nas suas melhores versões e manejar o envelhecimento de uma maneira mais leve, né, para ter menos sinais de envelhecimento a longo prazo. Então, a busca sempre aumenta. Tenho bastante pacientes. Certo, e vamos, pra gente começar o nosso bate-papo, a diferença de botox para preenchedor, né? Que o pessoal acha que é tudo igual. Ah, eu quero fazer um botox na boca, né? O pessoal vem com essas coisas assim, já viu? Confundem, né? Exatamente, confundem bastante. Então, assim, o botox, né? A toxina botulínica, o botox é a marca, existem outras marcas. A toxina botulínica serve para tratar rugas, principalmente dinâmicas. Então, rugas da expressão quando a gente se movimenta. Então, uma carinha de brava, quando a gente sorri bem forte, forma aqui um pezinho de galinha, trata esse tipo de ruga. Já o preenchedor é para volumizar áreas que a gente quer volumizar em cada paciente, aí tem que ser bem individual. Então, tem algumas pessoas que faltam um pouquinho de boca, a gente usa o preenchedor para volumizar a boca. Algumas pessoas precisam mais de malar, né, que é essa região aqui da bochechinha. Outras pessoas precisam de queixo. Então, o ácido hialurônico, né, o preenchedor, a gente usa para volumizar. E o botox para tratar as rugas. Legal. E eu dei uma pesquisada, né? E tem uma informação da Sociedade Brasileira de Dermatologia que fala que os procedimentos estéticos teve um aumento de 300% a 390% no Brasil, né? E quando acontece isso, a gente começa a ver outras áreas fazendo muito esse uso desses procedimentos e acabam aí pecando e deixando os pacientes aí à mercê, né? Do mercado aí que tá acontecendo, né, doutora? Você tem recebido pacientes com alguma coisa que aconteceu, algum procedimento incorreto que fizeram neles para fazer essa reversão? Tem como fazer essa reversão? O ácido hialurônico, ele é totalmente reversível, tá? Existe a hialuronidase que degrada o ácido hialurônico. Então, com a hialuronidase, a gente consegue degradar o ácido hialurônico e quando ele é colocado de uma maneira inadequada ou se acontece algum acidente vascular, a gente consegue degradar o ácido hialurônico. Existem outros tipos de preenchedores que não são degradáveis, tá? E que são proibidos hoje no Brasil. Que é o PMMA. PMMA. E existem alguns profissionais que acabam utilizando PMMA. E pior do que isso, existem alguns profissionais que utilizam PMMA e não falam para os seus pacientes que estão usando PMMA. Nossa. Vendem como ácido hialurônico.
E aí é muito mais grave, né? Porque daí a gente não consegue Tem um diagnóstico. só com a hialuronidase. Hoje em dia já existe uma área na medicina, na radiologia principalmente, ultrassons dermatológicos, que vai fazer o quê? Eles vão diferenciar esses produtos. Então, esse ultrassom dermatológico, ele usa um aparelho diferente, com uma frequência diferente, para pegar essa área e tentar diferenciar esses produtos. Então, quando a gente tem essa dúvida de que produto que foi usado, e o paciente não sabe, ou às vezes a gente tentou degradar e viu que não degradou, a gente sempre pede esse ultrassom para ver que tipo de produto a gente está lidando ali naquele momento. Então, é importante a gente ter esse diagnóstico, né? A pessoa saber o que ela colocou ali, qual produto foi utilizado, quem é o profissional que colocou, né? E o Botox também tem... O Botox existem várias marcas, né? Que a gente utiliza e que são utilizadas por aí. O que é importante? A gente vê diluição. Para conseguir oferecer valores mais baixos, algumas clínicas de Botox, alguns lugares, alguns profissionais que fazem, diluem muito esse produto. E aí acaba tendo um resultado mais pobre também. Então, a gente precisa... Pobre de você não conseguir ter uma longevidade no seu... Isso, ou dura muito pouco, ou então nem consegue fazer aquele efeito que é esperado. Uma coisa que eu sempre ouvi do Botox, e é uma dúvida, é que o Botox ele tem que ser feito de maneira preventiva. Então, eu lembro uma vez que eu vi um médico explicando que a nossa pele é como se fosse um papel. Que uma vez que você amassa e depois você estica, fica com aquelas linhas de expressões. Então, que o ideal para que isso não aconteça, né, no nosso rosto seria usar o Botox de maneira preventiva e o quanto antes. E aí eu sempre tive essa dúvida, assim, o quanto antes, quando? Quando você indica iniciar esse... a partir de quantos anos que pode fazer um Botox, né? Depende, né? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que, bem novas, já começam a ter as rugas dinâmicas, tem mais expressão na face e já começa a ter ruguinhas que vão ficar marcadas. Esse exemplo é muito bom. Então, nossa musculatura, ela fica coberta pela pele. Quando a musculatura mexe, ela faz essas ruguinhas dinâmicas, que é com a movimentação. Com o tempo, fazendo sempre essas ruguinhas dinâmicas, quando a gente movimenta os músculos da face, vai vincando, vai marcando essa pele. Então, assim, quanto mais tempo a gente passar sem fazer a toxina, mais rápido vai vincar essa pele, vai ficar marcada a pele. Quando fazer a toxina? Pela primeira vez. Depende de cada indivíduo. Tem pessoas que são muito expressivas, e essas pessoas mais expressivas provavelmente vão ter que começar antes. E tem pessoas que são super pouco expressivas, não fazem... Tem idade para começar? Não tem uma idade para começar. Geralmente, ali a partir dos 25 anos, é bom a gente já fazer essa avaliação, ver se essa pessoa já tem... Já vou marcar, já é um pouco mais expressiva. Já quer. Se é um pouco mais expressiva, a gente já indica a toxina preventiva. E o uso preventivo... Eu comecei com 27 anos, entendeu? A fazer o Botox por conta das minhas expressões. É uma ótima idade, 27. E uma vez que fez, você não consegue mais ficar sem, né? Não consegue. E qual que é o intervalo de aplicação do Botox? Tem 4 a 6 meses. Tem um intervalo mínimo, preenchedor também? 4 a 6 meses. Preenchedor, não. Preenchedor, o ácido hialurônico... Depende do ácido hialurônico que você vai usar, mas até 2 anos, pelo rótulo, ele tá ali, né? E o corpo vai degradando isso de uma maneira gradual. Então, assim, não é... coloquei 2 ml de ácido hialurônico hoje, daqui 2 anos eu vou ter 0. Não, ele vai degradando gradualmente, então ele vai diminuindo. Por exemplo, coloquei 1 ml num lábio. Esse lábio vai diminuindo, aí daqui 2 anos a gente acredita que não tenha mais nenhum produto. Mas existem pacientes que em 2 anos ainda tem um volume ali no lábio, e existem pacientes que em menos tempo, 6 meses, já consumiu todo o produto. Então, vai depender muito de cada organismo. Eu ouvi de uma paciente uma vez que ela falou assim, nossa, eu tenho um metabolismo muito rápido e por isso o Botox pra mim não resolve, porque eu faço e depois de um mês não tem. Isso é uma lenda? Como é que funciona isso? Tem a ver com o metabolismo? Não. Ou é o próprio produto ou até essa diluição, às vezes, do produto que foi utilizado? A diluição é um fator importante. O produto que foi utilizado é outro fator importante. Se essa pessoa... Existem alguns pacientes que fazem toxina regularmente que acabam tendo uma resistência à toxina. Então, fazem a aplicação e não dura ou não consegue ter um resultado. É raro, mas existe esse tipo de paciente, tá? Mas metabolismo não influencia tanto assim. O que influencia bastante é a prática de atividade física. Então, pacientes que fazem atividade física geralmente têm uma menor duração, regularmente, né? Tem uma menor duração da toxina. Eu já ouvi falar também que medicações, que nem anti-inflamatórios, também pode interferir. Também pode interferir. Paciente que usa muito anti-inflamatório pode ter uma duração menor da toxina botulínica. Bia,
como que é no seu dia a dia? Chega paciente também falando, eu quero o meu rosto ou o meu lábio igual dessa blogueira. Como que é essa questão? Tem bastante. É uma questão que tem que ser muito bem conversada em consultório. A gente tem que explicar para o paciente que cada paciente é único, cada indivíduo é único. Então, você tem um formato de lábio, a Thaís tem outro, o Dudu tem outro. Para não ter essa padronização facial, né? Não harmonização, na padronização. Porque eu acho que chegou um período, acho que agora nem tanto mais, né? Mas chegou um período que todo mundo, né? Igual. A boca toda iguais. O queixo, o mesmo ângulo de mandíbula. Exato. Ficou uma coisa bem padronizada. E aí, eu acho que as pessoas acabam perdendo a sua individualidade, né? Porque o que te torna bonita são as suas características. O que te torna bonita são as suas características. É uma harmonização com naturalidade. Exato. Né? Você evidenciar algo que você já tem de belo, fica lindo pra você. E a Thaís evidenciar algo que ela já tem de belo, fica lindo pra ela. Agora, a gente querer colocar uma boca igual da Josi e da Thaís, por exemplo, não vai combinar. Elas têm formatos de rosto diferentes, têm qualidade de pele diferente, olhos diferentes, e então a gente tem que individualizar o tratamento de cada um. Uma coisa que a gente faz muito na odontologia, Bia, assim, quando a gente vai propor um sorriso para o paciente, a espessura do lábio, o formato da boca, onde está o nariz, a posição interpupilar, tudo isso a gente tem que observar para buscar um sorriso mais harmônico. Na harmonização facial tem essas análises também? Temos essa análise também. A gente analisa a face como um todo, então não adianta assim uma paciente, eu quero ter uma boca enorme. Ok, dá para fazer, existem pessoas que se identificam mais com uma boca maior e querem passar essa mensagem, porque também nossa face, né, nossas características passam uma mensagem. Então, existem pessoas que, quero passar uma mensagem mais... uma personalidade mais forte, mais exponente, quer um lábio, quer um queixo, ok. Mas a gente precisa avaliar a face da pessoa como um todo, né? Então, avaliar os terços da face, avaliar o nariz, avaliar os olhos, a posição de cada estrutura que essa paciente tem, para ver o que vai ficar bom e o que não vai ficar bom, né? Senão, a gente já começa a perder um pouco a mão, que é o que acontece com alguns profissionais e alguns pacientes também, né? Essa falta de limite. Exatamente. Que a pessoa coloca um pouco, aí ela já começa a achar o lábio, por exemplo. Acontece bastante. A pessoa coloca um pouco, fica super bonito, mas aí ela tem uma imagem dela ainda com aquele lábio menor. E aí ela fica, não, quero colocar mais, quero colocar mais. A gente recebe muito... Exatamente. A gente recebe paciente com aquela bolinha no lábio, né? Aquilo é... Sim. O que é aquilo? É uma implicação... Com bolinha no lábio se diz do ácido hialurônico. Do ácido hialurônico. Pode acontecer, tá? É algo que pode acontecer ali pelo procedimento mesmo. Mas aí vai depender muito do produto que usou, do plano que injetou e de vários outros fatores. Depois que a gente faz um lábio, a gente sempre pede para massagear também, para esse produto acomodar ali. Mas pode acontecer mesmo de ficar um produto ali mais localizado, concentrado, e às vezes a gente precisa usar hialuronidases para desfazer esse produto. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, uma paciente mandou uma mensagem perguntando assim, quando é possível substituir uma cirurgia plástica por um injetável? É uma ótima pergunta, porque também a resposta depende. A questão da prevenção é muito legal para a gente postergar uma cirurgia plástica de face, por exemplo. Então, se a gente faz o estimulador de colágeno, faz o preenchimento dos locais certo para diminuir os sinais do envelhecimento, tudo isso a gente consegue postergar a cirurgia. Mas realmente tem um momento que a cirurgia é necessária, que você já não consegue ter um ganho que vai ser satisfatório ali só com esses procedimentos, né, injetáveis e mesmo laser e ultraformer. Aí vai do profissional conseguir avaliar e do paciente também. Eu recebo muito paciente que fala, eu não quero fazer a cirurgia, eu sei que eu tenho indicação, mas eu não quero fazer isso agora. E tudo bem, então a paciente tem que ter noção, tem que ter o conhecimento que vai melhorar, mas não vai resolver. E as pessoas que já tô em dúvida se quero fazer a cirurgia ou se quero fazer procedimentos. Aí a gente tem que, né, você tem que ser avaliado por um bom profissional que vai conseguir te dizer o ganho que você vai ter com cada um. O ganho da cirurgia é maior, não tenho o que dizer. A gente tem um ganho, assim, superior com os injetáveis, né? Quando a pessoa já está nesse ponto de um envelhecimento mais visível ali na face. Mas a gente também tem um ganho com os injetáveis e laser e etc. Eu acho muito legal essa análise, porque a gente tem que respeitar não só a queixa principal do paciente, como a vontade, né? Exato. Eu atendi uma paciente no consultório, eu fiz a ortodontia dela,
e ela tinha indicação de cirurgia ortognática, que é o posicionamento correto do osso da face. Mas ela era totalmente contra a cirurgia, e aí, junto com a cirurgia plástica, a gente conseguiu entregar para ela o resultado que ela tanto queria, porque ela tinha o queixinho para trás, era retrognata, então ela não precisou passar por uma cirurgia invasiva, que era a queixa principal, meu queixo é para trás, e fez a prótese de mento. Então, eu acho muito legal essa visão geral do paciente, porque às vezes o que incomoda a gente não incomoda o paciente, ou às vezes o preço que ele quer pagar em relação a risco e tudo mais, não é o que é o indicado, né? Então, é muito bacana isso que você falou, que às vezes fala, o paciente não quer fazer, então a gente consegue melhorar ali 20%, 30%, mas pro paciente tá bom, né? Exato. É respeitar. Eu acho é uma legal. questão. Nem o caso da doutora Thaís, dessa paciente, de ter um diálogo com o cirurgião plástico, né, ou com o dermato, para Sim. fazer a vontade do paciente. E não Essa entregar estética, apenas uma exato. opção. Sim, né? Que, não, é só ortognática que não resolve de outro jeito. Não, tem outra tem forma. outras formas de me tratar ali, né? Exato, sem negligenciar, né? Sim, com certeza. E uma pergunta que às vezes eu fico fazendo na minha cabeça é se você pega um vaso sanguíneo durante o procedimento do Botox. Tem alguma O implicação? Botox, a gente vai aplicar na musculatura, né? No vaso sanguíneo é muito difícil a gente ter Tá. acidente com a toxina botulínica. O que acontece no acidente vascular é com o ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico, ele pode fazer obstrução do vaso, tá? Se é injetado ali intravascular. E aí, se a gente perde a vascularização daquele território que aquele vaso irriga, a gente pode ter uma complicação muito grave, né? Que é a necrose de toda aquela área que o vaso irriga. Então, assim, existem técnicas que a gente utiliza para aplicação desse ácido hialurônico para evitar com que isso aconteça, tá? Sempre aspira por um tempo, vê se não retorna sangue, para ver se você não tá fazendo essa aplicação intravascular. E se por algum acaso acontecer, na hora a gente já consegue perceber uma alteração da coloração. É a primeira coisa, dor, né? Mas às vezes o paciente está anestesiado, então não sente dor naquele momento, mas quando a anestesia melhora, geralmente o paciente fica com dor. E a coloração da pele daquela região Fica que é irrigada alterado. por aquele vaso fica alterado. E aí que entra a diferença de você fazer com um profissional adequado. Isso que eu ia falar. Profissional Curso de final de semana aí, adequado. quantos cursos de final de semana que o pessoal tá fazendo? Que não traz formação pra ninguém, né? Não tem formação. Assim, o profissional quê? não tem formação. Quando você faz a injeção do ácido hialurônico, sempre vai pegar algum vasinho, mas não significa que você fez uma injeção intravascular. Fica um roxinho ou outro. Agora, quando a gente tem uma palidez de falta de suprimento sanguíneo, é muito diferente. Então, você vê aquilo, você fala, não tá legal isso normal. aqui. Aí, a gente já tem que entrar com a hialuronidase na hora. E bastante quantidade até desobstruir aquele vaso. Tá, e dói pra fazer botox, preenchedor? Dói. Tô perguntando porque eu nunca... A toxina botulínica, ela é um pouco mais tranquila. É uma dorzinha, mas a agulha é muito, muito fininha. São alguns pontinhos, é bem tranquila. O ácido hialurônico, depende da região, pode ter uma dor. O lábio, por exemplo, é muito vascularizado, tem muitas terminações nervosas. É bem dolorido. Mas a gente pode fazer com anestesia, que já alivia Alivia bastante. E em outras regiões é menos dolorido. Mas, no geral, eu gosto de fazer com anestesia para conforto do paciente, né? Então, eu prefiro anestesiar a Mas é uma dorzinha que a gente esquece. é uma dorzinha que é na hora. E depois você aquela aproveita picadinha. o resultado. É uma picadinha que a gente dá na Faz, E quer fazer reação novamente. alérgica tem algum problema? Porque a gente já vimos casos de pacientes falando que tiveram reação alérgica. Sim. E pode ter reação alérgica? Pode ter reação alérgica ao produto, sim. É raro, E aí, é raro, mas acontece. E a gente tem que... De novo, né? Aí que entra a diferença de você fazer o procedimento com um profissional adequado. Saber manejar essa reação alérgica. Reverter isso tudo, né? Reverter isso. Existem reações alérgicas menos graves e existem reações alérgicas um pouco mais graves, que pode até ter edema de glote. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que fecha a glote ali por onde o ar passa e pode ter complicação bem grave mesmo. Então, precisa ser um profissional que está apto a lidar com isso, porque pode acontecer. Intercorrência. A intercorrência, o paciente ele pode até ficar hospitalizado. Pode ficar hospitalizado, então tem que saber lidar com intercorrência, sim. e cada vez é mais comum, né? Você abrir a página de notícias e ter notícias em relação à harmonização facial. Gente, É mais não comum, só... né? No começo era médico, depois médico dentista, hoje em dia farmacêutico. Abriu muito. Então, isso é uma coisa que fica
E eu falo, não é do profissional, é ele se qualificar pra isso, né? Exatamente. Não é independente do que tá fazendo, mas ele tem que saber dominar a área ali dele, né? Gente, Eu acho que é um dos casos mais desesperadores. E foi o caso daquela... aplicar o PMMA, né? No lábio, ela perdeu o lábio superior. eu vi esse caso, foi Foi chocante. né? Muito triste. PMMA não é liberado aqui no Brasil, né? Para usar alguns pacientes específicos, paciente HIV positivo, é liberado o uso de PMMA, mas na maioria dos pacientes não é liberado. E é um produto que a gente não consegue degradar. Então, assim, se você tiver um acidente vascular com PMMA, esquece, você não consegue degradar. Então, O que é a diferença? É o custo? Por que o profissional usa o PMMA? O que acontece? custo e durabilidade, né? O PMMA, ele não vai degradar com o ácido hialurônico em 2 anos, vai ter aquele produto degradado. Não, o PMMA, ele vai ficar ali para sempre. Mas ele pode migrar, ele pode infeccionar, ele pode causar um acidente vascular. E você não tem hialuronidase para desfazer aquilo. Ele não tem como... Não, sem nada. E pode ter uma intercorrência tardia. Pode ter uma intercorrência tardia. Pode ter migração, pode ter infecção. É bem difícil lidar. Né? Nossa, quantas informações. Eu tenho uma dúvida. O Botox é uma marca, é isso? O Botox é uma marca. Ah, Toxina botulínica. mas nem todo mundo aplica o Botox. Nem todo mundo aplica o Botox. Existem outras marcas, existem marcas excelentes também. Mas o Botox pegou, né? É uma marca ótima, excelente, mas existem outras marcas boas também no E a mercado. gente vê muito, nessa parte da odontologia, muitos profissionais aplicando Botox para bruxismo. E aí eu sempre explico para o paciente que o bruxismo ele tem uma causa e que o Botox, se o paciente optar em fazer isso, que eu particularmente não indico, mas eu falo que tá só minimizando um sintoma, mas que ele não trata a causa. Então, que o paciente tem que ter muito essa consciência, porque tem pessoas que estão aplicando como se fosse a cura, né? Exatamente. Então, qual é a sua opinião em relação a isso, Bia? Eu concordo com você. Eu tenho algumas pacientes que já me pediram, doutor, eu tenho bruxismo, fico com o maxilar e a mandíbula aqui muito rígido, apertando. E eu sempre falo, olha, vai melhorar por um tempo, e é isso, vai melhorar um sintoma. Mas por que você tá apertando? Por que você tem o bruxismo? Você já foi procurar um dentista, já foi pesquisar Investigar a causa, né? o que tem, qual é a etiologia, né, a causa. Ele é um paliativo. Exatamente, é um paliativo. Que ainda Vai melhorar por aquele tempo. você sabe o efeito a longo prazo. O efeito dele é muito vago, porque ele só pega o músculo, né? E acaba que a gente tem É que assim, esteticamente falando, a gente tem um efeito de afinar essa região da bochecha, sabe? Tá. Os pacientes que têm, às vezes, uma cétera aqui hipertrofiada. hipertrofiado. Então, a gente usa toxina Então, pra... a gente querendo encher. Exatamente, gente. Ninguém tá... Um caso da bichectomia, o outro quer afinar aqui essa região. Aí, a gente usa pra afinar um pouquinho aqui, principalmente pra quem tem hipertrofia do músculo. Mas essa informação é muito válida, né? Botox não trata Não trata. bruxismo, não é a cura do bruxismo. Então, se o paciente tem, ele tem que procurar entender a causa, a etiologia, né? Exatamente. Alguma dúvida? Quando tem um horário, né? Pra você... Quero tudo que Eu acho que é muito esclarecedor, porque a gente já conversou tantas vezes sobre isso e eu aprendi tanto hoje, Bia, quanta informação válida. E é tão importante para o paciente que está assistindo saber quais são as consequências, porque todo mundo, sim, quer ficar mais belo e quer minimizar esses sintomas do envelhecimento, mas que seja feito com cuidado, com saúde e por profissionais adequados, né? Com certeza. Uma qualificação. Sim. Né? Outra pergunta, o injetável, ele só é para o rosto? Não, ele não é só pro rosto. A gente pode usar ácido hialurônico para outras regiões do corpo. Corporal mesmo, nos glúteos, a gente pode usar também. Legal. Pode usar em outros lugares, outras regiões. Aí, mais uma informação. O cachorro já tá, tipo, quero tudo. Vou preencher. Escolhemos uma profissional de excelência para falar sobre esse assunto e espero que vocês escolham uma para fazer o seu preenchedor ou o seu Botox. Falem com a doutora Ana Beatriz. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar essas informações com quem gosta desse assunto ou tem interesse em um pouquinho de conhecimento dessa área. Outra pergunta. Não estou. Grávidas e lactantes pode fazer? Não, lactante pode, tá? Amamentando pode fazer os procedimentos. Grávidas eu não faço. Não existem estudos que digam que é seguro fazer. Existem algumas pessoas da área, dermatologistas, cirurgias plásticas, que fazem os procedimentos grávida. Eu não fiz nas minhas gestações, tá?
porque eu não acho que tem estudos, e aí qualquer coisa que Você possa não tem acontecer, vazamento científico para se respaldar e nem garantir a se segurança. acontecer qualquer paciente. coisa, você vai tentar linkar com aquilo, né? Sim. Pode ser que não tenha nada a ver, mas você vai ficar com aquilo na cabeça. Com Então, certeza. se não tem estudo, não tem segurança, eu não faço, não indico, e então... São só 9 meses, né? Aguenta lá. Depois Mas antes vai. de engravidar. Faz antes o programa pra engravidar. E vocês fazem antes, engravidam, e aí depois eu visito vocês na maternidade. Já faço faz no parto. Então, oxe, 2 setembro, outubro, eu já tô lá. Eu já sou de você tá com essa minha e já faço os procedimentos. Ai, Bia, muito obrigada pelas informações. Foi um excelente dia. Obrigada, Bia. Não, gente, não vou perguntar. Vocês não têm, mas... Obrigada. Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado.